Uma coisa que a gente deve lembrar sempre em relação ao que está acontecendo aqui é o que a burguesia está fazendo em outros lugares, né? Eu tenho destacado como modelo, que deve ser acompanhado sistematicamente, o caso da França. Quem acompanha a imprensa golpista, capitalista, deve ter percebido que há muitas matérias, né, de diferentes articulistas de direita que elogiam o caso francês. Na realidade, eles não só elogiam, eles acham assim que o caso francês é um verdadeiro milagre. Como é que conseguiram um resultado dessa magnitude? E a importância do caso francês consiste justamente em que, primeiro, eles conseguiram, né, que mostra que a burguesia tem muitos recursos para manipular o regime representativo, muitos, né? É uma classe muito poderosa, é a burguesia imperialista mundial que domina o mundo. E segundo, né, na medida em que o Macron ele conseguiu na França uma maioria folgada, ele é capaz de desdobrar todo um plano de ação que, digamos assim, mostra, não integralmente, o que a burguesia quer, a burguesia imperialista quer, para enfrentar a crise capitalista mundial, mas mostra com maior clareza do que no Brasil onde é que eles estão chegando. Nós já dissemos aqui que o Macron quer legalizar o estado de sítio na França, o estado de emergência, né? Mostramos que as reformas dele são reformas duríssimas contra a população francesa, e agora surgiu o problema da reforma política. Muito interessante, porque é exatamente o que eles querem fazer aqui no Brasil. Ele quer reduzir 1/3, quer eliminar 1/3 dos deputados da Assembleia Nacional Francesa. Quer dizer, é mais um sinal de que a burguesia não consegue governar através do regime representativo tal como ele se encontra hoje. Que é preciso tirar cada vez mais, né, a participação, digamos assim, popular no regime, a participação do eleitor, por mais limitada que ela já seja nos dias de hoje, no sentido de aprofundar o controle dos grandes grupos capitalistas sobre o governo. Você vê que essa proposta é feita por um governo que tem maioria folgada na Assembleia. Mas ele sabe que isso daí é uma excepcionalidade, que essa vitória foi muito excepcional, foi um verdadeiro golpe de sorte, ganharam na loteria, e que, portanto, isso aí não vai se repetir com muita facilidade, se é que vai se repetir de alguma maneira no futuro. Então é preciso diminuir, né, para retirar da população cada vez mais, né, o pouco controle que ela tem sobre o regime político. Isso é o que vai acontecer no Brasil, levando em consideração que na França o regime dito democrático tem uma longa tradição. É lógico que esse regime democrático na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, é um espectro, né, do que foi no passado, não é o regime democrático mesmo. O regime está todo, né, não dá para a gente entrar aqui numa história da evolução do regime parlamentar nos países desenvolvidos, mas eles vêm se atrofiando há muito tempo já. A burguesia vem incluindo cada vez mais dispositivos, instituições, etc. e tal, antidemocráticas para controlar o regime. E agora o que a gente vê, o que é? Que mesmo com todos esses dispositivos antidemocráticos, é preciso aprofundar cada vez mais esse estrangulamento, né, do regime que conta com o voto popular para eleger os seus representantes. Então, ficar de olho nisso daí, porque é o mesmo processo com agravantes, né, que está em marcha no Brasil. No Brasil, a burguesia imperialista não tem o controle sobre o regime político que ela tem nos países europeus, né? O Brasil é um país muito mais contraditório. Tem a burguesia nacional, que numa série de coisas se opõe à burguesia estrangeira, que controla uma parcela do regime político. Tem
o controle sobre a classe operária da parte da burguesia é mais débil, porque a burguesia é mais débil, né? O controle sobre as classes médias também é mais fraco. Primeiro porque a classe média de um país atrasado como o Brasil é mais pobre e, portanto, mais propensa à revolução, a situação econômica é mais instável e a própria burguesia tem uma capacidade de controle muito menor. A gente vê a divisão interna das classes médias é muito profunda, né? Há muito choque, etc. e tal. Bom,